Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Terminou agora em São Januário, vitória de virada do Vasco em São Januário, a primeira vitória de virada do Vasco em São Januário, a segunda vitória de virada do Vasco nessa Série B, a segunda vitória de virada do Vasco quando eu tô fazendo live com a camisa da Juventus, uma vitória fundamental para o Vasco. O Sport perdeu, o Ituano tá vencendo, a bola ainda não acabou de rolar, né? Bahia tá empatando, Ituano tá vencendo, chegando a 54 pontos, assumindo a quinta colocação, mas o Vasco chegando a 59. Então, nesse momento, o Sampaio ainda pode empatar, mas nesse momento, o Vasco tem 5 pontos de diferença, com 6 pontos a serem disputados só nessa Série B. Ou seja, a rodada sendo muito positiva pro Vasco, mas enfim, uma virada do Vasco para ficar certamente na história dessa campanha. Mais uma vitória com um gol decisivo de um jogador que não via bem. Aliás, 2 jogadores que saíram do banco, né? Nenê hoje começou no banco de reservas, Alex Teixeira de titular, e é exatamente o Nenê que faz o gol de empate, já ali no meio pro fim do segundo tempo. E já no fim, às 40 do segundo tempo, Fábio Gomes, que durante a semana foi noticiado, inclusive, que ele nem jogaria mais pelo Vasco, que estava encerrando a passagem dele pelo Vasco, entrando e fazendo o que ele faz de melhor pela característica dele. Gol de cabeça. Jogador alto, jogador de área, usando exatamente essa presença que ele tem para fazer o 2-1. Já tinha aparecido bem, inclusive, defensivamente, fazendo 2 cortes. E acabou, e ainda que citei aqui durante a live. Se ele subir assim lá na frente, guarda. E não deu outra. Cruzamento do Peck, que também entrou bem no jogo, pro gol dele. Antes foi um cruzamento do Edmar, uma batida meio estranha. O Edmar tentou bater para dentro da área, com o Nenê fazendo gol de cabeça também. Então, 2 gols de cabeça do Vasco para virar essa partida contra o Criciúma, que foi uma partida difícil, não só pelo resultado. Criciúma foi melhor do que o Vasco no primeiro tempo, não era uma partida de grandes oportunidades, mas era um jogo onde fisicamente o Criciúma estava conseguindo se impor ao Vasco. Qual é a ideia de jogo do Criciúma? Bola longa, botar o Igor e o Lohan, os 2 centroavantes do time, para brigar com os zagueiros, e o meio-campo se aproximando, vindo de trás para ganhar a segunda bola. E o Criciúma conseguia fazer isso, né? Quando estava com a bola, buscava essa bola longa e tinha êxito em cima dos jogadores do Vasco. E quando o Vasco estava com a bola saindo de trás, pressionava muito bem a saída de bola do Vasco, não permitia saída curta, obrigava o Vasco na bola longa, e aí passava a ser mais uma vez uma disputa física, né? E o Vasco não conseguia levar vantagem. Ignaldo praticamente não conseguiu tocar na bola, e quando o Vasco conseguiu ter essa posse um pouco mais à frente, errou muito. Marlon Gomes não fez um bom jogo, Figueiredo de ponta não fez um bom jogo, melhorou como lateral, então essa bola batia e voltava o tempo todo. Era um jogo de meio campo, de poucas oportunidades, mas o Criciúma conseguiu, no que para mim é a maior deficiência do Vasco, a pressão na bola. O Vasco tem dificuldade de pressionar o adversário quando ele tem a bola. Foi assim que o Criciúma acabou fazendo 1-0. Uma saída limpa de trás, onde não foi pressionado em momento algum. Marlon Gomes não pressionou o lateral esquerdo. A jogada foi iniciada por lá com muita tranquilidade. Obrigou o Léo Matos a sair da linha de 4. A bola saiu exatamente nas costas do lateral vascaíno. O Yuri não acompanhou. Batida cruzada, o Criciúma fez 1-0. Eu acho que voltou para o segundo tempo, já bem mais ofensivo. O Jorginho usou a famosa carta Figueiredo lateral, né? A gente até falou sobre isso aqui na última live, a gente tem vídeo aqui no canal analisando isso, lá no TikTok eu botei vídeo sobre isso também, uns cortezinhos que a gente tem feito por lá, mas exatamente sobre isso. Figueiredo foi recuado para o lado direito, qual foi a alteração? Entrou Tubarão e Palácios. Palácios na vaga do Yuri e o Palácios jogando como fazendo a função de volante junto com o Andrei. O Andrei passou a ser um pouco mais primeiro volante e o Palácios o segundo homem, ou seja, o Palácios na função um pouco mais do Andrei de encostar nesses homens de frente. Entrou com o Tubarão na vaga do Léo Matos, puxando o Figueiredo para trás. Então passou a ter Marlon Gomes, Figueiredo, Tubarão, todo mundo em campo. E aí depois ali no iniciozinho, com mais 10, 15 minutinhos, entrou o Nenê na vaga do Alex Teixeira e o Fábio Gomes na vaga do Ignaldo. E aí, o Fábio Gomes entra na vaga do Marlon e o Ignaldo é deslocado para o lado do campo. E aí entram exatamente os jogadores que definiram a partida. Né? O Vasco voltou melhor no segundo tempo,
conseguindo trabalhar essa bola um pouco mais de calma. O Criciúma parece ter cansado um pouco, então o Vasco conseguiu trabalhar algumas bolas, mas não levava perigo para o gol do Criciúma. Até que o Vasco achou ali um cruzamento inicialmente saindo do Figueiredo, assim como foi a jogada que iniciada contra o Sport, o lance do pênalti também se inicia no cruzamento do Figueiredo. Contra o Novo Horizontino, se eu não me engano, tem um gol que também sai de cruzamento. Não, perdão, contra o Operário, um gol também sai, gol do Alex Teixeira com cruzamento do Figueiredo. E eu que falava exatamente no início da jogada. O Figueiredo tem participado dos gols do Vasco como lateral. E mais uma vez, ele faz o cruzamento, o Edmar bate para dentro, Nenê faz 1-1, e aí muda muito o clima da partida. A atmosfera do jogo muda, porque no momento onde o Vasco ia começar a ser pressionado pelo seu torcedor, pelo estádio lotado, vira uma partida onde o Vasco passa a ser empurrado pelo seu torcedor, que apoiou desde o início do jogo São Januário Lindo, como é de costume. E aí vem exatamente, a gente cantava pedra aqui. Nos últimos jogos, o Vasco sempre teve um jogador se redimindo. O Alex Teixeira, muita gente brincava que não havia estreado ainda pelo Vasco. Chegou contra o Operário e fez os 2 gols da virada. O Raniel era um cara totalmente criticado, com razão, não vinha fazendo bons jogos, inclusive contra o próprio Sport, tinha entrado muito mal, e acaba fazendo um gol muito decisivo ali, já no fim da partida, batendo um pênalti aos 50 do segundo tempo, batendo bem e batendo com muita personalidade, né? Não é qualquer um que chega e assume uma responsabilidade como essa, e ele foi lá e se redimiu de uma certa maneira com o torcedor. E hoje foi a vez do Fábio Gomes subir lá no alto, fazer um 2-1, merecido pelo segundo, não sei se merecido pelo segundo tempo do Vasco. Se for botar por mérito aí, acho que o empate seria bem justo e não estaria nada mal pro Vasco também em relação aos outros resultados. Teria só o Ituano ali se aproximando, porque fez um golzinho no fim. Mas aí a vitória veio muito empurrado pelo seu torcedor e mérito também do Jorginho, que fez as alterações entendendo as dificuldades do Vasco. O Criciúma era melhor do que o Vasco por conta do duelo físico. O Vasco era obrigado a sair na bola longa e nessa bola longa não levava vantagem porque não conseguia duelar com os zagueiros. A entrada do Fábio, além do gol, tiveram pelo menos 2, 3 lances onde ele consegue segurar essa bola no ataque. Parece que não é muito, mas para o Vasco era um diferencial muito grande entre ficar com a bola o tempo todo com seus zagueiros ou levar essa bola até o campo de ataque, que era importante para você ter uma posse mais produtiva. Tanto que o Fábio, além do gol, finaliza mais 2 vezes fora da área, exatamente em bolas onde ele consegue se movimentar e receber, algo que o Ignaldo não vinha conseguindo fazer. Não é questão de ser um melhor do que o outro, é questão de característica. O Fábio entrou, conseguiu entregar exatamente o que o Jorginho pretendia. Mais presença na frente, não só dentro da área, mas também para essa bola longa e, obviamente, presença de área para subir e fazer o 2-1, fundamental para o Vasco nessa Série B. O Vasco agora muito, mas muito próximo do acesso. Mais um pontinho, talvez. Uma vitória, o próximo jogo é contra o Sampaio Corrêa em São Januário. Sampaio Corrêa já sem chances de acesso pelo resultado de hoje. Então o Vasco com muita chance de se consolidar matematicamente na próxima rodada. Mas o acesso está muito perto. Como eu disse aqui, são 5 pontos de vantagem para 6 pontos em disputa. Às vezes até um próximo tropeço do Ituano já deve definir essa classificação do Vasco, independente do que aconteça em São Januário, apesar do Vasco ser, obviamente, favorito para o jogo contra o Sampaio.